Rapaz, eu dei o play em um filme e me senti de volta ali nos anos 90. E eu falo isso como sendo uma boa volta, tá? Boa não, maravilhosa. A culpa dessa sensação foi de Um Tira da Pesada 4. Como foi bom assistir esse filme. O detetive Axel Foley está de volta, tá? E mais uma vez preso a um caso que não consegue resolver facilmente, mas também não consegue deixar de lado. Só que agora o que o levará de Detroit para Beverly Hills será a sua filha, que foi colocada no meio do fogo cruzado do crime e, óbvio, a Axel precisa resolver isso. Essa é a sinopse de Um Tira da Pesada 4, Axel Foley, filme dirigido por Mark Molloy, que conta com a volta de muitos do elenco clássico lá dos primeiros filmes, e um deles é Ed Murphy, o nosso protagonista de luxo. A primeira sensação que eu tenho aqui com esse filme é que pegaram o primeiro lá, de 85, colocaram dentro de uma caixinha e escreveram assim, ó: abra depois de 39 anos, caso queira ter as sensações do passado. Os filmes 2 e 3, eles tinham a necessidade de continuar a jornada de Axel Foley. Só que eu acho que esse daqui, o quarto, ele vai além. Ele é uma cápsula do tempo que, apesar de avançar sim a história, proporciona mais ainda um reviver. Ele é um reviver revigorante, eu diria. Todos os elementos do filme inicial, né, do primeiro filme, estão aqui para isso. Até a dublagem segue aquele tom mais oco dos estúdios antigos, para dizer que por mais que o filme se passe nos dias de hoje, você vai ter que sentir o que sentiu da primeira vez quando viu Um Tira da Pesada, seja na década de 80 ou, no meu caso, na década de 90. Dá o play em Tira da Pesada 4 é quase que apertar um botão da nostalgia, que só acaba 2 horas depois, quando o filme também acaba. É impressionante. Sendo assim, a direção do Mark Molloy emular o primeiro filme eu acho fascinante, mas faz sentido. A cidade de Detroit, com sua estética quase inalterada devido às várias crises que teve, contribui para essa sensação de tempo parado. A cidade também parou no tempo fruto de um progresso que veio, depois foi embora e deixou lá tudo devastado, né? E também deixou um problema que nunca foi resolvido, problemas sociais, na verdade, que nunca foram resolvidos. E é daí que nasce Axel Foley, um policial que não pode ser certinho, porque simplesmente aquele contexto não permite isso, proíbe praticamente isso. Inclusive, Axel também parece ter parado no tempo no jeito de resolver as coisas, só que agora ele demonstra mais experiência, ele consegue se desvencilhar de algumas situações com mais facilidade do que aquele Axel de 85. Ele tinha 24 anos na época, o Ed Murphy, né? O personagem tinha 22, como diz aqui o filme. Mas é isso, o filme ele não se moderniza, e a direção parece de alguma maneira ter lido a minha mente ao entender que o bom de Um Tira da Pesada tá nas cenas que são interligadas, mas que agem quase como um sketch, isto é, que tem vida própria. O filme ele vai criando vários momentos no estilo das icônicas cenas da banana lá no cano de escape, do Axel invadindo festas, fingindo ser outra pessoa, dele de frente para os criminosos agindo quase que normalmente. Ele traz todo aquele sentimento do primeiro, mesmo que traga novas propostas. Axel Foley e Um Tira da Pesada foram desenhados desse jeito por um motivo, cara. Ed Murphy era esse cara que vinha dos palcos e contava piadas segmentadas por grandes arcos em seus shows, né? Mas que ao mesmo tempo mantinham a linha narrativa só, que era o quê? Esse homem negro dentro do contexto daquelas piadas. A direção e o roteiro entenderam isso e conseguem criar momentos que sozinhos são tão interessantes quanto o filme como um todo. E veja só que curioso, paradoxal, interessante, ou chame como quiser. Provavelmente, se fosse lançado há uns 10 anos, eu não estaria elogiando o filme pelos mesmos predicados. Mas acontece que a gente está numa época onde o vinil deixou de ser demodê, né? Deixou de ser fora de moda. Onde o VHS, DVD ressurge, não mais como itens de colecionador, mas como uma possibilidade de fazer a gente se relacionar melhor com aquilo que a gente consome. E Um Tira da Pesada 4 é exatamente isso. É um jeito de se relacionar melhor com essa franquia. O próprio tênis do Axel só ganhou um douradinho a mais. Eu tenho esse tênis há muito tempo, inclusive. E é o mesmo tênis, essencialmente é a mesma coisa, porque tudo está sendo assim no nosso tempo, onde as coisas ficaram tão líquidas, tão amorfas, tão na nuvem, que nos resta resgatar uma época onde ter a coisa era melhor até do que consumir a coisa em si, né? Um Tira da Pesada 4, eu acho que é esse VHS velho que a gente dá o play só que no streaming. Então ele consegue emular muito bem essa situação. Olhar o Axel Foley e o ver usando o tênis, né? O mesmo tênis. 39 anos depois, é também perceber que eu uso o mesmo modelo de tênis desde que eu assisti o primeiro filme, Tira da Pesada, mas também que mostra que talvez a gente não precisa mudar tanto não, tá? A gente precisa evoluir, tá sempre em evolução, ter sempre aquele mais novo, sempre o mais moderno. É bem bacana perceber isso. Ou seja, o tempo passou e eu e o Axel estamos
mais parecidos ainda, né? Também tem esse outro ponto. Nisso, o filme me faz refletir sobre mim mesmo e tudo que eu passei nessas últimas 3 décadas. Mas eu não vou entrar nesses assuntos porque não convém. Se em termos estéticos não tem modernização nenhuma, o roteiro se moderniza ao nos fazer pensar um pouco mais sobre Axel Foley. Apesar de sua arrogância divertida dominar o personagem com os sorrisos debochados, o assunto vem acompanhado da teimosia de um pai ausente que não consegue apenas pedir desculpas. A maneira de burlar o sistema e conseguir permanecer mesmo quando todo mundo quer que ele, o Axel, saia, e assim ele vai conseguindo meio que resolver os seus grandes casos, não surte efeito na sua vida enquanto pai. Não consegue deixar as piadinhas de lado, não consegue deixar tudo aquilo que o faz um bom policial, só que agora para resolver uma questão dele e sua filha. Ou só sentar e conversar, né? Coisa que ele nunca fez nos filmes anteriores. Então perceber isso é entender como Foley é o profissional perfeito por esse jeitão que ele tem, que a gente adora, mas ao mesmo tempo é um ser humano imperfeito. Ele é o cara que inteligentemente usa o amigo pra, dirigindo ali o caminhão, destruir a cidade e desvendar o caso da vez, mas também é o pai que não se entende errado nessa história, assim como enquanto policial nunca se sentiu errado ao deixar um lastro de destruição para resolver os seus casos. O problema é que esse lastro de destruição da sua paternidade volta para si, e aí ele vai ter que resolver esses seus problemas internos de alguma maneira. Então essa modernização, digamos assim, essa atualização, vou chamar assim, é muito bem-vinda, porque nos dá um traço diferente do Axel, que pelo menos não tínhamos nos filmes anteriores. Se no primeiro filme a gente ia pendurado numa corrente atrás do caminhão, agora a gente dirige o caminhão, né? A gente tá junto com esse novo velho Axel Foley que permanece com sua característica principal, a obstinação para resolver as coisas, e também essa nova característica que é a falta de capacidade de resolver as suas próprias coisas, internamente falando. Eis a concepção perfeita do teimoso, coisa que somos e ficamos cada vez mais com o tempo. Pelo menos falo por mim. Aí você vê aí como você se encaixa nesse novo personagem. Outra boa característica do filme é o resgate das piadas aparentemente leves, mas que são na verdade extremamente densas. Havia uma época em que assuntos complexos, intrincados, espinhosos surgiam de piadas simples, muitas vezes autodepreciativas. E aí eu volto a dizer, um Tira da Pesada fazia isso muito bem porque o stand-up do Ed Murphy era assim, acredite. Em Delirious, o stand-up de 1983, 2 anos antes do lançamento do primeiro Tira da Pesada, Ed Murphy correu para o Chris Rock andar ao falar sobre negritude. Então logo na primeira sequência, um Tira da Pesada 4 resgata isso, esse lance dessa piada autodepreciativa, mas que o cara tá rindo mais do que tudo que tá sendo dito, ao falar da relação dos negros para com o rock, né? A sensação de não saber se você pode rir do que o Ed Murphy tá falando, eu acho que é perfeita. E trazer isso lá do primeiro filme, melhor ainda. Bem como também nos faz lembrar do stand-up desse cara, coisa que eu fui assistir em seguida, porque fiquei com muita vontade de relembrar, de resgatar como as piadas eram montadas naquela época. Ele também foge de alguns clichês daquele humor que realmente ficou pelo tempo. E outros clichês também, como não precisar ir mais por uma boate de striptease. Mas eu gosto como ele faz esse resgate, porque isso tira o peso que a gente colocou em questões sociais. Parece que a gente não pode mais discutir questões sociais com leveza, tem que ter sempre um peso, tem que ter sempre um amargor. E mesmo assim, mesmo tirando esse peso, ele consegue dar o recado sem diminuir os temas. E ele consegue chegar no ponto da crítica sem perder o bom humor jamais. Eu acho que existe sim mais de um jeito de fazer comédia sem tentar falar sério em algum momento para que a piada não pese tanto, sei lá. O Ed Murphy entende isso perfeitamente bem, né? Ambos conseguem realizar isso, cara, no modelo, no ponto ideal. O Axel do Ed Murphy, ele vem quase como um resgate que, por exemplo, a continuação de Um Príncipe em Nova York, do mesmo Ed Murphy, inclusive, não conseguiu fazer. O Tira da Pesada, o primeiro, tá? Um Dia foi o método que tantos outros filmes seguiram. Seja em ação, seja em comédia, seja em ação de comédia. Então ver Axel tentando entrar nos lugares, fingindo ser quem não é, criando um caos, é tão legal quanto ver um caminhão destruindo metade de uma cidade. E ir contra isso, evitar isso, seria negar não apenas uma comédia de ação como o filme é, mas uma comédia de ação que te deixa com um sorriso no rosto e que definiu as bases para todas as comédias de ação que vieram em seguida. Então seria o filme negar as próprias raízes.
Eu não sei vocês, mas assistir a esse filme com um sorriso no rosto de ponta a ponta me colocou na sessão da tarde, me colocou comendo biscoito recheado, separando as bandas da bolacha pra fazer um megazord de chocolate com recheio, me colocou em paz de saber que eu tava num lugar seguro onde Axel iria resolver as coisas a qualquer momento, mas antes disso ia debochar de tudo, né? Também perceber como é bom voltar pro quarto filme, ou quarto em si, e repousar com um pacote de bolacha, mesmo que hoje os níveis de glicose não permitam tantos biscoitos quanto antes. Ainda que inclusive agora eu trabalhe com isso, coisa que eu nunca imaginei quando vi um Tira da Pesada pela primeira vez. Tira da Pesada 4 me proporcionou me sentir inclusive mais Axel Foley do que antes, de me sentir aquele cara que foge do hospital para comer um hambúrguer. É certo? Não, não é certo, mas é Axel Foley, então por que questionar, né? Revisitar essa franquia, eu acho que é entender que a gente tem sim que envelhecer, mas sem perder aquela ternura. Assim como um Tira da Pesada 4. Um poço de carisma, um poço de ternura, que o filme de 85 tinha e aparentemente ainda tem. Senão, esse filme não funcionaria. Se Axel Foley não cansou depois de tanto tempo, eu não tenho a permissão para cansar. Que venham, portanto, mais 30 anos. Um Tira da Pesada 4 é uma visita revigorante, dentre vários outros excelentes sentimentos. E é isso, muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora eu te peço aquele like e também a sua inscrição aqui no canal. No mais, um forte abraço em vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. E tchau.